Paz do Senhor, crianças! Bom dia! Hoje é domingo, dia 7 de março de 2021. Mais um dia para aprendermos a palavra do Senhor. E a nossa lição de hoje vai falar sobre o poder da oração. O título da lição de hoje é a lição de número 10, tá? Nós somos a sala Crescendo na Graça, das crianças de 7 a 10 aninhos. E o tema da lição de hoje é Felizes os que são perseguidos. Felizes os que são perseguidos. Antes de começar a ler, a nossa lição, nós vamos fazer a nossa oração, porque é isso que a nossa história vai falar hoje, sobre o poder da oração. Então, vamos fechar nossos olhinhos e antes de orar, aproveita e já pega a Bíblia. Se você sabe ler, você vai ler conosco. Se não, o papai vai estar te ajudando, tá bom? Ou a mamãe. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos concede para aprender a Tua palavra. Agradeço pela minha vida, pela saúde, continua falando conosco, nos dá sabedoria para entendermos da Tua palavra. Amém. Crianças, como eu falei antes, essa lição vai falar sobre o poder da oração. Então, a nossa história está registrada na nossa Bíblia Sagrada em Atos 12, do 1 ao 19. Aí vocês pedem para o papai estar lendo, tá? Essa história linda, maravilhosa. E o texto para memorizar, vamos ler junto. Está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Vamos memorizar? Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Então, essa história de hoje vai falar sobre o poder da oração. Antigamente, muito tempo atrás, a Igreja do Senhor era muito perseguida. Nos dias de hoje também, tem lugares, criança, que não se pode pregar a palavra de Deus. As pessoas não acreditam em Jesus, então eles perseguem aqueles que são cristãos. Por exemplo, lá na Índia, na Síria, tem alguns evangélicos que ficam escondidinhos, eles não podem ter a liberdade que a gente tem de ir à igreja, de louvar, de andar com a Bíblia. Tem lugares que não podem. E antigamente existia um rei muito mau, Herodes. Ele maltratava e perseguia o povo de Deus. Até ele mandou matar Tiago, um dos discípulos, e mandou prender a Pedro, o líder, Ali que eles eram uns 12 discípulos, sempre pregavam a palavra do Senhor. Então mandou prender a Pedro. E aí, o líder seria como se fosse o nosso pastor hoje em dia. Então, Pedro era o líder deles, Então, ele mandou prender, porque eles não gostavam, que pregassem a palavra do Senhor. Esse rei Herodes era muito mau e maltratava todos eles. Então, prendeu, mas mesmo assim, crianças, a igreja ficou em oração. Os outros irmãos ficaram orando por Pedro, quando estava ali na prisão. Pedro, ele foi preso, com as algemas nos seus braços, e ali ficavam os soldados vigiando ele ali na prisão. Não tinha como ele escapar, fugir. E aí ele ficou sentadinho ali no chão da prisão, Quem sabe orando ao Senhor. E ele foi caladinho, não reclamou, ficou ali preso. De repente apareceu um clarão, crianças, ali dentro da prisão. Era um anjo. Pedro pensou que ele estava sonhando. Aí o anjo falou: veste a sua capa, suas sandálias e vem comigo. Então Pedro obedeceu e começou a ir. Olha que algo maravilhoso que aconteceu. Os soldados não enxergaram Pedro saindo ali da prisão. As algemas se soltaram
apertaram de suas mãos e ele foi andando, passou pela primeira porta, passou entre dois soldados, ninguém viu. Chegou até o portão de ferro, que era o portão da saída. O portão se abriu sozinho, olha que maravilha. E aí o anjo desapareceu. E Pedro estava ali fora, ele olhou, ai, eu estou livre. E aí ele foi correndo para a casa de João Marcos, onde todos estavam ali orando, né? Na casa de Maria, a mãe de João Marcos. E aí eles estavam todos orando. Aí ele bateu na porta. E aí uma menina com o nome Rod falou, quem é? Aí ele falou, sou eu. Então ela entendeu, é a voz de Pedro. Aí ela nem abriu a porta, de tão feliz, saiu correndo e foi lá falar para todo mundo. Gente, meus irmãos, adivinha quem tá lá fora? Pedro. Não, você está sonhando. Pedro não tá aqui, ele está preso. É sim. Aí Pedro foi lá, abriu a porta, Pedro entrou, abraçou todo mundo ficou feliz com ele, com a sua volta. Isso é o poder da oração, crianças, quando a igreja ora, quando nós oramos, você mesmo pequenininho, se você fizer uma oração por alguém que está precisando, o Senhor pode dar vitória, assim como deu para Pedro. Ele foi liberto da prisão e a igreja toda ficou feliz. Gostaram da história? A oração é muito importante, então agora nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esse dia e por mais essa lição linda, maravilhosa. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa lição maravilhosa. Quando nós oramos, Senhor, nós cremos que o Senhor tem poder para responder, para dar vitória. Continua conosco nesse dia, abençoa cada um. Amém. A paz do Senhor, crianças, e até a próxima lição.